Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus, o nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre a pessoa e a obra do falso profeta, que é um líder religioso que vai se levantar apoiando o anticristo, ou a besta, também é conhecido como segunda besta, que vai estar agindo e atuando no tempo do fim, no tempo dos juízos de Deus sobre a terra. Então preste bastante atenção, anote, faça as suas anotações e que Deus nos abençoe nessa empreitada de falar acerca da pessoa e da obra, ou do ministério falso, desse falso profeta, desse líder religioso. Preste atenção. Então, esse homem está associado, diretamente relacionado ao anticristo, que é aquele indivíduo, aquele que é o cabeça de um império confederado de pelo menos 10 nações. Esse falso profeta irá estar apoiando este homem, e nós vamos ver a descrição dele agora no livro de Apocalipse, capítulo 13, de 11 a 17. Presta atenção, esse é o nosso trecho de referência, trecho bíblico de referência, daquilo que vamos estar falando hoje sobre o falso profeta. Apocalipse 13, 11, a Bíblia diz: "E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro." Presta atenção nisso, semelhantes aos de um cordeiro. "E falava como o dragão. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta," aqui se referindo ao anticristo, "cuja chaga mortal fora curada. E ele faz grandes sinais, de maneira até que fogo faz descer do céu e da terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta e que recebera a ferida da espada e que vivia. Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe sejam posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Então esse é o trecho que descreve melhor esse personagem que vai estar auxiliando a besta, ou que a gente normalmente chama de anticristo. O nome deste homem é falso profeta. Tá? Então, alguns fatos importantes que nós vamos estar destacando acerca deste homem. Primeiro, que esse indivíduo, evidentemente, é um judeu, já que ele surge da terra, ou da terra seca. Quando existe essa referência da terra ou da terra seca, está se referindo à Palestina. Tá? E nós vemos nitidamente isso em Apocalipse 13, 11. Ele fala que este indivíduo, que provavelmente é um judeu, pelo que a gente percebe aqui, surgirá da terra e da terra seca. Uma referência, obviamente, à Palestina. A segunda característica dele é que é uma pessoa influente nos negócios religiosos. Ou seja, uma pessoa que tem como base de influência a religiosidade, ou os negócios religiosos. Por isso que no 13:11 fala de 2 chifres parecendo um cordeiro, parecendo um cordeiro. Terceiro destaque que nós gostaríamos de dar é que ele é movido por Satanás. Ele tem esse poder de influência, esse poder de abrangência, ele é movido e respaldado pelo próprio Satanás. Como também é a primeira besta, ou seja, o anticristo. Nós vemos isso aqui no 13:11. E falava como o dragão. O dragão, vocês sabem, é o símbolo de Satanás. Quarto destaque que nós gostaríamos de dar é que ele tem uma autoridade delegada. Ou seja, ele não usurpou esse poder, foi uma autoridade que foi dada a ele, confiada a ele.
como líder religioso, como uma pessoa influente nos negócios religiosos, como alguém que tinha 2 chifres, lembrando que quando simbolicamente chifre significa poder, ou seja, ele tem um poder duplo, ele tem muita autoridade delegada, dada por alguém, provavelmente entidades, religiões, igrejas, né? Pessoas ligadas à religiosidade mundial. Então vai ser uma figura proeminente religiosa a nível global, a nível mundial e muito influente nos negócios religiosos. Terá uma autoridade delegada, nós vemos nitidamente em Apocalipse 13:12, que é o que a Bíblia chama de autoridade da primeira besta. Então, ele, além de ter uma autoridade religiosa, ele também terá uma autoridade dada por essa primeira besta, que é o anticristo. Uma autoridade delegada, tanto pelos fatores religiosos, como pela primeira besta, que é o anticristo. Também promoverá a adoração da primeira besta. Será um homem que levará a toda a humanidade, todos os pequenos e grandes espalhados por toda a terra, a adorarem a primeira besta, que é o anticristo. E convencerá a terra a adorar esta besta, né, esse anticristo, como se fosse Deus. Aqui no versículo 12, ele exercerá todo o poder da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curado. Então, nós vemos nitidamente que ele promoverá a adoração ao anticristo. 6º destaque, seu ministério será autenticado por sinais e milagres que ele faz, evidentemente provando que ele é uma espécie de Elias, claro que é um falso Elias que estava por vir, como nós vemos na profecia, né? Só que será um falso Elias, um ministério autenticado por sinais e milagres. E é interessante que nos dias de hoje, né, as pessoas elas não querem ter intimidade com Deus, buscar o Senhor, o Deus invisível, o Deus da Bíblia. Elas querem sinais, elas querem milagres, elas querem as bênçãos, elas querem apenas as bênçãos, mas o abençoador não. Então nós vemos que uma das características da geração atual, dos tempos atuais, é querer a bênção, querer os sinais, querer os milagres, mas não querer o abençoador. Não querer compromisso com Jesus, não querer compromisso com Deus da palavra. Então, muitos e muitos serão lesados e enganados por esses sinais e milagres, por esse ministério falsificado de um falso Elias chamado falso profeta, que é esse líder religioso. 7º destaque, isso tudo está em Apocalipse 13, de 13 a 14, aqui nitidamente, né? O versículo 14 ele diz: engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem na presença da besta, ou seja, do anticristo, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta e que recebera a ferida da espada e vivia. Então ele vai estar promovendo o tempo todo o anticristo, esse dito milagre que aconteceu de morte e vida com o anticristo, da ferida da espada que depois reviveu. Então o tempo todo ele estará enganando o mundo incrédulo, o mundo que não tem Deus, o mundo que não conhece o Senhor, e vai ter sucesso nisso, em sucesso em enganar o mundo incrédulo, como nós vemos aqui no 13:14, e essa adoração será promovida como uma adoração idólatra porque ele não é o Deus verdadeiro, é um Deus com D minúsculo, que é o anticristo, né, que vai se apossar de uma espécie de deidade e querer adoração única e exclusiva para ele, e a imagem dessa besta estará perambulando por toda a terra, enganando as pessoas, lesando as pessoas. Esse é o espírito do falso profeta. 9º destaque é que ele tem o poder da morte para convencer os homens a adorar a besta. Então, terá muito poder, sinais e maravilhas. Nós vemos isso nitidamente no 13:15, e foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, além dele ser um líder religioso, também vai ter toda a autoridade da religiosidade mundial, como também do anticristo, dessa primeira besta,
Ele vai perseguir os homens, vai matar pessoas, vai assassinar, fuzilar, perseguir aqueles que não adorassem a imagem do anticristo, ou da besta, da primeira besta, conforme nós vemos aqui em Apocalipse 13 e 15. O 10º destaque aqui tem autoridade também no meio econômico, para controlar o comércio. Tem autoridade no meio econômico para controlar todo o comércio mundial. Então, além dele ter autoridade religiosa, autoridade advinda, né, delegada pelo anticristo, terá também autoridade para influenciar na economia global, na economia mundial, e controlar todo o comércio, claro que sempre privilegiando aqueles que adorarem a besta, e perseguindo, matando e de alguma maneira segregando, né, segmentando aqueles que não a adorarem. Então, terá uma marca que estabelecerá sua identidade para aqueles que viverem nesta época. Que marca é essa? A marca da besta, cujo número é 666. Essa marca estará na mão direita, né? Está aqui, e faz com que todos, pequenos e grandes, versículo 16, ricos e pobres, livres e servos, lhes sejam posto um sinal na sua mão direita e nas suas testas, a marca da besta, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E no final diz aqui que o número é 666. Nós vemos nitidamente que hoje a economia está globalizada, os megablocos econômicos, está todo unificado, né? Se acontece uma coisa lá na China, explode uma fábrica de equipamentos eletrônicos lá, afeta a economia global, a economia está toda interligada. Hoje nós vemos a automatização, né, na indústria, a automatização no comércio. Nós vemos hoje sumindo o dinheiro de papel, os cheques desaparecendo, e o dinheiro se tornando eletrônico, né, através de chips, de cartões de crédito, de transferências bancárias, de transferências via celular. Então, a tendência é que o dinheiro desapareça e que esse número, né, não sabemos se vai ser um chip, um objeto, um símbolo, mas esse número será colocado sobre as pessoas na mão direita, né, e ou na testa das pessoas, e ninguém conseguirá comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta e o número do seu nome. Então ele terá esse poder de controle do comércio mundial e terá uma marca, a marca da besta do anticristo, respaldado, mobilizado e promovido pelo falso profeta, esse líder religioso enganoso a nível de mundial, que estabelecerá essa identidade para aqueles que viverem nesta época, tá? Então, não podemos misturar. A Bíblia fala de duas bestas, né? A primeira e a segunda besta. A primeira besta é o anticristo. A segunda besta é o falso profeta, tá bom? Então, não podemos confundir esses dois seres. Esses dois são duas pessoas distintas, diferentes. Uma vai respaldar a outra, uma vai caminhar do lado da outra, né? Então, nós vemos aqui a primeira besta, né, é o anticristo, e a segunda besta como o seu profeta, como o seu porta-voz, né? Nós vemos aqui nitidamente uma espécie de trindade satânica, demoníaca, né, ou trindade do inferno. Primeiro o dragão, que é o próprio Satanás, cujo poder moverá esses dois personagens. Segundo a besta, que é o anticristo. E terceiro, o falso profeta, que é esse líder religioso mundial que promoverá o reino, o domínio, a tirania, a adoração idólatra ao anticristo, tá? Então, o dragão, a besta e o falso profeta. Tentando imitar de alguma maneira, né? Tentando usurpar a deidade de Deus, né? E o plano satânico é esse, né? Satanás querendo dar uma de Deus Pai, Cristo, né, sendo substituído nesse plano satânico pela besta, ou anticristo, e a falsificação do Espírito Santo desempenhado por esse falso profeta. Nós vemos nitidamente aqui, somos apresentados nesse trecho a esses três personagens proféticos do tempo do fim: o dragão, a besta, que é o anticristo, e o falso profeta.
O dragão falsificando a pessoa de Deus, né? Tentando usurpar o lugar de Deus, a besta, que é o anticristo, tentando assumir o lugar de Cristo, e o falso profeta tentando exercer religiosamente, politicamente, o ministério do Espírito Santo, a trindade do inferno, a trindade demoníaca ou a trindade satânica, tá bom? Então prestem bem atenção com relação a tudo isso. Lembre-se sempre que anticristo significa, é um prefixo, né? Significa em vez de ou contra Cristo. E esse espírito, por mais que essa pessoa provavelmente já deve estar viva, já deve estar atuando, crescendo, florescendo nos dias de hoje, porque cremos que já estamos no tempo do fim, né? Esse anticristo ou contra Cristo, em vez de Cristo, provavelmente, né, além do espírito do anticristo, já está operando no mundo já de longa data. Hoje, mais do que nunca, de maneira intensa, nós vemos o perfil profético se montando, o palco profético se alinhando e as coisas acontecendo, como, por exemplo, esses sinais que eu falei, economia globalizada, automatização, dinheiro sumindo, né? Hoje, todas essas situações, né? Nós vemos o mundo se interligando através dos megablocos da economia mundial, da informática, né? Da globalização, da internet, de tudo isso nós vemos o mundo se unificando para que no momento propício, no momento profético, no momento estabelecido profeticamente, esse grande líder, homem mundial, enganoso, mentiroso, empoderado por Satanás, se levante junto com o seu parceiro, né, que é o falso profeta, que é esse líder religioso enganoso mundial, tá? Mas o final de tudo isso nós já sabemos profeticamente. Todos eles serão derrotados por Cristo, serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Ali é o final deles, o juízo divino sobre eles é o que a palavra de Deus descreve, tá bom? Então aqui nós falamos um pouquinho sobre a pessoa e o ministério do falso profeta. Preste atenção, faça suas anotações, compartilhe esse vídeo, clique aí no nosso canal, né, para que você esteja recebendo os nossos estudos, as nossas ministrações, para que você possa crescer nesse assunto tão interessante, tão especial, que é a escatologia, tá? Então, que Deus te abençoe no nome de Jesus, que a graça de Deus venha sobre você, no nome de Jesus, tá bom? Um abraço, Deus abençoe.